porque é para Jesus. Aleluia, aleluia. Amém? Graça e paz, tudo bem, igreja? Que alegria, mais um domingo, estamos aqui nesse culto de celebração ao Senhor. Você pode tomar o seu lugar. Eu já quero convidar as crianças para vir aqui na frente, para a gente já estar orando por elas, intercedendo, que elas já vão para a salinha delas ali, ter o culto delas, essa geração profética, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê as crianças? Aleluias. Amém, glória a Deus. Aproveitar que o Marcinho já está aqui, ele vai orar pelas crianças. Vamos orar, igreja, tendo suas mãos para cá. Pai, nós oramos e abençoando cada criança aqui. Ó Pai, que elas tenham revelação, conhecimento de Cristo, e que elas possam, papai querido, através do Teu Espírito, através da revelação do Senhor com as nossas professoras, entender qual é o propósito, qual é o destino, qual é a missão que elas têm, papai querido. Ó Pai, nós profetizamos e declaramos, Senhor meu Deus, que essas crianças serão cheias do poder do Senhor, papai querido, que Teu Espírito Santo estará usando elas desde pequeno, Senhor meu Deus, e elas vão trazer outras crianças para cá, papai querido. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Deus. Vamos lá então. O pastor incumbiu de estar ministrando hoje. Nós vemos de uma série de mensagens, né? Caminhos para o 30 semana, caminhos do 30 semana. E hoje é a última parte. Os pastores ministraram os 3 últimos finais de semana, os 3 últimos domingos, né? E ficou para mim ministrar nesse último agora, a quarta parte, que vai falar sobre 2 decisões que nós precisamos tomar. E nós vemos falando sobre decisões, né? Os pastores vêm falando que nós temos que tomar as decisões na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a decisão de reparar e compartilhar. Mas antes, como de praxe, sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da depressão, orfandade, rejeição, ansiedade, religiosidade, ira, medo, procrastinação. Meu nome é Diego. Oi, glória a Deus. Amém, pessoal. E acho que no correr do 30 eu vou identificar mais alguns aqui, aí eu vou acrescentando na lista, que você pode ter certeza. Glória a Deus. Amém, irmãos. E existe uma certeza, existe uma verdade quando nós pronunciamos essa palavra. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas tal, mas existe uma verdade na questão do que? Eu sou um filho amado de Deus. Isso não muda. Isso é uma verdade para mim e para a sua vida. Independente do seu pecado, das tuas transgressões, daquilo que você fez no passado, isso não muda o que você é referente a Deus. O teu pecado não vai dizer quem é você, mas sim, Deus diz a respeito de você. Ele vai dizer aqui, ó, já esta é a primeira verdade que quero trazer ao nosso coração. Eu não sou o meu pecado, eu sou um filho amado de Deus. Se eu e você decidir buscar a Deus, buscarmos a Deus, para que nós possamos ser abençoados, já posso declarar que eu sou um vencedor. Porque, meu irmão, se eu e você estamos buscando a Deus, e nós já podemos declarar que nós somos um vencedor, porque é questão de tempo. As verdades e as histórias do Senhor virão sobre as nossas vidas. Mas a partir do quê? Do momento que eu decido buscar o Senhor. É uma decisão, é uma escolha. E nós precisamos tomar essas decisões todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então, hoje nós vamos falar sobre reparar. Se você, Diego, mas o que é reparar? Irmãos, eu, olhando para a minha vida, eu já fiz algumas reparações. E reparar não é fácil. Quando eu falo em reparar, não é reparar algo sobre, fazer uma reparação no móvel, ou em algum objeto, mas eu falo de fazer uma reparação pessoal e relacional. É uma reparação de relacionamento consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Nós precisamos reparar, fazer algumas reparações no decorrer da nossa vida.
E aqui nós vamos entendendo que existem algumas decisões que nós tomamos. E a primeira decisão é de admitir. O pastor e o pastor vieram ministrando a respeito disso. Primeira decisão, eu decido admitir. A outra decisão é confiar. Eu decido entregar a Deus, entregar a minha vida a Deus, entregar os meus problemas a Deus, entregar as minhas dificuldades a Deus. Eu decido depender de Deus. A sexta decisão, eu decido confessar os meus pecados, as minhas fraquezas. Eu decido confessar quem eu sou realmente, não aquilo que eu aparento ser, mas a verdade que Deus olha para mim, Ele me enxerga, Ele me vê. E a sétima decisão que é, eu decido reparar. Sabe, irmãos, o maior desejo de Cristo para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida, e uma vida com abundância. Ele vai falar lá em João 10:10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Então, meus irmãos, o maior desejo de Jesus para nós é que Ele vem e Ele traz para nós uma vida, e não só uma vida, mas uma vida com abundância. Não é uma qualquer vida que Jesus nos traz, mas Ele nos traz uma vida com abundância. Ele vai dizer assim, em Filipenses 1:6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a partir do momento que você toma essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai transformar, vai conduzir, vai nos aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Então, eu e você estamos em um constante aperfeiçoamento. Hoje, em Cristo, eu sou melhor do que ontem. Mas hoje, eu sou melhor do que ontem e pior do que amanhã. Mas amanhã, eu serei melhor do que hoje. Por quê? Porque nós estamos progredindo, irmão. Caminhar com Cristo é viver essa progressão. É viver esse aperfeiçoamento, não por nossas vontades, pela nossa força. Mas esse aperfeiçoamento que acontece através do Espírito Santo. E o 30 Semana é isso. O 30 Semana é o mover do Espírito em nós, que nos transforma. É o mover do Espírito Santo em nossas vidas, que faz com que a gente possa tomar essas decisões, de admitir, de confiar, e de todas as outras mais. Porque como é difícil, irmão. Como é difícil. E para eu poder reparar, eu preciso, obrigado, pastor, é um anjo, hein? Gordinho sou, viu, irmão? Mas nós estamos vencendo também, em nome de Jesus, viu? Nós estamos na dieta aí, né? A dieta do churrasco antes dos homens, né? O pessoal estava lá, nós estávamos lá, não falha um, né? E eu, para mim, reparar, eu preciso me dispor a reparar. Irmão, nada vai acontecer se você não tomar essa decisão de reparar. Você tem que se dispor. Então vai dizer aqui, eu me disponho a reparar. E lá em Lucas 6:31 diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Sabe, muitas vezes a gente quer ser perdoado, a gente quer ser tratado bem, a gente quer um monte de coisa, mas nós não fazemos isso aos outros. Nós não temos essa atitude de fazer isso com o próximo. Nós só queremos, mas nunca nós queremos nos doar, nós não queremos nos doar por completo, porque é difícil, irmãos. É difícil você fazer reparações, mas é necessário. Para você viver uma vida em abundância, uma vida plena na presença do Senhor, você precisa fazer reparações. Não tem como você viver a plenitude de Cristo, sendo que você sabe que existe coisa na sua vida que você precisa reparar, mas você ainda não reparou, por medo, por orgulho e por todas outras coisas que te impedem de tomar essa decisão, de fazer essa reparação. Eu já fiz algumas reparações na minha vida,
mas eu sei que ainda existem reparações que eu preciso fazer. E eu preciso tomar essa decisão, irmão, de colocar as coisas em ordem. Por que eu devo fazer essas reparações? Irmão Diego, por que nós precisamos fazer essas reparações? Fazer as reparações pode ser identificado como um começo do fim, de uma postura de isolamento em relação a Deus e as outras pessoas. Quando você começa, você toma essa decisão de reparar aquilo que precisa ser reparado na sua vida. E quando eu falo em reparação, deixa eu tentar explicar melhor. Irmão, existe pessoas na tua vida que te magoaram. Existem circunstâncias na sua vida que, de palavras que foram lançadas sobre a tua vida, que você carrega a mágoa até hoje. Existem coisas que foram feitas para você, traições, que você ainda carrega dentro do seu coração. E muitas vezes a gente está vivendo, nós estamos dentro da igreja, nós estamos servindo ao Senhor, mas nós estamos esperando que essa pessoa que nos magoou, que nos traiu, venha fazer isso conosco. Meu irmão, isso não tem que partir delas, mas sim de mim e de você. Essa decisão é minha e sua. Porque nós queremos viver essa plenitude, nós vamos ficar esperando uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, não conhece a palavra, muitas vezes está distante dos caminhos do Senhor, cheio de mágoa e de rancor, que chega até você, e a sua vida está parada. Por quê? Porque essa pessoa ainda não chegou e você fala, não, quem errou foi ele tem que vir atrás de mim. E não pode ser isso, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu decidi na minha vida fazer reparações. Eu decidi fazer reparações, porque eu quero viver. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Eu lembro uma vez que, alguns anos atrás, logo quando eu cheguei na Igreja Batista aqui, junto com o pastor Alexandre, pastora Ju, eu era de outro ministério, não vou falar por questão de ética, que nem diz o meu pastor, da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas eu saí de lá magoado com o meu pastor lá. Eu saí de lá brigado, e por mais que o tempo passou e no meu coração eu tinha resolvido isso com ele, no meu coração, por mim não tinha mais nada, mas algo me incomodava. Eu não sei se você sente assim também, eu não sei se com você é assim, parece que você, no seu coração, você já resolveu, mas ainda existe algo que precisa ser consertado, existe algo ainda que precisa ser reparado. E eu comecei a orar pela vida dele. Eu cheguei no pastor Alexandre, falei, pastor, eu tenho sentido de conversar com o pastor, ir lá e falar com ele e tal. E o pastor Alexandre falou, vai filho, porque isso aí não é da carne, isso é do Espírito. E ele me ensinou, eu fui lá, mandei mensagem, liguei, ele ficou meio desconfiado assim, achando que era alguma coisa, né? Falei, não, pastor, pode ficar tranquilo que eu vim em paz. E como o pastor nos ensina, né? Eu falei, não, eu precisava marcar uma hora com vocês, está na sua casa e tal. Eu falei, não, vai amanhã cedo em casa. Eu passei na padaria, comprei pão, presunto, mussarela, suco. Eu já fui lá porque meu pastor já me ensinou o jeito que faz as coisas, né? O menor que ele estiver bravo comigo, ele já vê aquilo lá e já falou, opa, vamos comer, depois nós briga. É brincadeira, irmãos. E eu fui lá. E eu sentei na mesa com ele e com a sua esposa. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque ali nós choramos, nós se arrependemos, nós pedimos perdão e foi feitas as reparações. E eu falo que isso, hoje, fez com que eu crescesse, não só como homem, mas espiritualmente. Isso tirou um peso sobre as minhas costas. Então, existem reparações na minha e na sua vida que precisam ser feitas, irmãos. Você sabe qual as reparações que o Senhor, muitas vezes, o Espírito Santo está incomodando você de fazer. Lógico que com muita sabedoria, muito discernimento de Deus, não é de qualquer jeito.
Nós precisamos orar, precisamos colocar na presença do Senhor, ter o discernimento de Deus, para que no momento certo, na hora certa, o Senhor nos conduza, e porque quando o Senhor nos conduz, quando o Espírito Santo nos conduz a isso, já está tudo preparado, irmão. Já está tudo pronto, porque é o Senhor quem está conduzindo toda a circunstância, mas precisa ser feito. Nós precisamos fazer. E a reparação, ela só acontece através de algo. Só acontece através do perdão. Não existe reparação sem perdão, irmão. Na minha cabeça, vamos supor, eu estava certo, quem errou foi ele, mas eu decidi perdoar. Eu decidi falar, ir lá mesmo, às vezes achando, mas eu decidi falar, pastor, me perdoa. E ele falou assim, eu preciso pedir perdão para você. Então, reparações só podem acontecer através do quê? Do perdão. E o perdão, existe 4 pilares. Existe, o primeiro, nós precisamos receber o perdão de Deus, porque muitas vezes, nós já pedimos perdão, entendeu? Nós já pedimos perdão a Deus, mas só que nós não recebemos esse perdão. O Senhor já nos perdoou, o Senhor já pagou as nossas transgressões, já lançou no mar do esquecimento, mas eu ainda não aceitei. Eu não recebi esse perdão de Deus. Eu não recebi. Agora, Deus já me perdoou. Portanto, lá em Romanos 8:1 diz assim, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura e está caminhando em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Só que você não recebeu isso. Por vezes existe a tendência de nós ficarmos recordando da nossa vida pecaminosa, que vivíamos antes de Cristo. Às vezes coisas que aconteceram, que nós pedimos perdão e o Senhor já perdoou, mas nós ficamos trazendo à mente, trazendo ao nosso coração, remoendo aquilo ali, porque você não recebeu o perdão de Deus. Se o próprio Senhor já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, por que nós temos que ficar lembrando daquilo que já é passado? Então, o primeiro pilar, precisamos receber o perdão de Deus. O segundo, precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. É difícil, né, irmão? É difícil você perdoar pessoas que te traiu. Quem já assistiu um vídeo na internet de um serial killer, que ele matou várias mulheres, e chega um senhor lá de barba branca, com suspensório, e antes dele chegar, muitas pessoas que tiveram as filhas, as pessoas que tiveram esposas mortas por esse serial killer, falavam palavras de ódio, de raiva, de rancor, de condenação para aquele homem. Mas esse senhor, quando ele chega, ele fala assim, hoje você está me obrigando a cumprir o mandamento mais difícil que o Senhor me mandou. E aquele homem, quando os outros falavam, ele não expressava reação nenhuma, irmão. Para ele é como um desdém. Mas quando esse senhor de barba branca, ele fala assim, você hoje faz com que eu preciso tomar a decisão mais difícil da minha vida, de cumprir esse mandamento. Eu te perdoo por tudo que você fez, toda a dor que você me causou. E de imediato, aquele serial killer que estava ali, sendo condenado à morte, ele começa a mudar a sua afeição e ele começa a chorar. Então, meu irmão, você perdoar as pessoas que te causam mal não é fácil, mas nós precisamos perdoar aqueles que nos traem, que nos falam pelas nossas costas, aqueles que muitas vezes nos acusam com mentiras. Não é fácil, irmão. Lá em Romanos 12, 17 e 18 diz assim,
Não retribui a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver a paz com todos. A reparação, primeiro precisa começar em mim. A reparação nunca vai começar no outro. A reparação precisa começar em mim. Mas ela não pode parar só em mim. Eu não posso só tomar a decisão de reparar. Eu preciso alcançar essa pessoa. Eu preciso ir até essa pessoa, se possível. Se essa pessoa ainda é viva, ainda ela existe, e você consegue ter esse contato, você tem que tomar essa decisão de ir ao encontro dessa pessoa. Lógico, como eu falei para vocês antes, tudo preparado pelo Senhor. Lá em 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, e confirmará, lhe dará força, e os para sobre os firmes alicerces. O Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos encher de força, para vivermos tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro pilar, peça perdão pelos seus erros. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Meu irmão, quem quer prosperar aqui em nome de Jesus? Se você não confessar os seus pecados, se você não confessar os seus erros, a palavra do Senhor está dizendo que você não vai prosperar. Então não adianta, irmão, porque se existe ainda pecado escondido vai impedir de nós vivermos essa vida plena e abundante diante do Senhor. O que o Senhor quer de nós? É um coração transparente, é um coração onde Ele olha, por mais que nós somos errados, mas Ele vê transparência, Ele vê verdade, nada está escondido aos olhos do Senhor. Amém. Deus quer que você se torne próspero e admita que erro é realmente erro. Quem tem muita dificuldade, irmãos, de confessar e de assumir os seus erros? Não sei se vocês conhecem alguém, mas existem pessoas que o problema é sempre o outro. É sempre o outro. Nunca é ele. O problema do casamento é sempre a esposa. O problema do casamento é sempre o esposo. E a pessoa não entende que ela tem que assumir os seus erros. E não tem vergonha nenhuma nisso, irmãos, porque vocês são pessoas maduras, cheias de Deus, e precisam entender que isso é o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, irmão, minha esposa está aqui, ela tem mais dificuldade, brincadeira, viu, amor? Mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Eu não tenho dificuldade de assumir meus erros. A pastora e o pastor conhecem um pouco da minha história. E minha mãe sempre me ensinou isso. Minha mãe sempre me ensinou isso. E quando eu entendi que eu tomar essa decisão de assumir os meus erros, isso quer dizer que você não é menos homem ou mais homem. Na verdade, eu vou olhar para você com mais hombridade. Eu vou ver Deus na tua vida. Eu vou ver que o Espírito Santo age na tua vida. Porque assumir erro, irmão, não é para qualquer um. Assumir erro é para homem. Quem não assume erros são crianças que sempre colocam a culpa nos outros. Mas homens e mulheres adultas, maduras, elas assumem os seus erros. E nós precisamos, irmãos. E a quarta é: perdoa a si mesmo. Deus já te perdoou. Você já perdoou o seu próximo, aqueles que te ofendeu. Você já reconheceu os seus erros, mas você ainda não se perdoa. Você é aquela pessoa que perdoa fácil. Tudo que fala, não, está tranquilo, é nós, vamos para cima, está perdoado. Mas você carrega a culpa dentro de você. Você carrega o remorso de, às vezes, coisas que você fez no passado, e você passa a vida toda se cobrando por aquilo ali.
Nós precisamos, irmãos, nos perdoar. Lá em Isaías 1, 18, 19, vai dizer assim, ó, venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a purpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Meu irmão, se o texto nos mostra que o próprio Senhor já nos perdoou, já nos lavou, já nos purificou, quem somos nós para não reconhecer isso e nos perdoar? Quem somos nós? Se o próprio Deus é capaz de perdoá-lo, como você pode negar o perdão a si mesmo? Você passa a vida toda carregando um remorso, carregando a culpa, por algo que aconteceu às vezes no passado, às vezes uma atitude sua, uma ação sua, uma palavra sua. Mas o Senhor quer dizendo para você que nesta noite Ele já te perdoou, e você precisa se perdoar nesta noite, porque o Senhor Ele quer que você viva, e viva uma vida na plenitude dEle, com todos os projetos e sonhos que Ele tem reservado para a tua vida. Agora não tem como a gente viver nos culpando, não tem como. Sabe, irmãos, meu pai já faleceu há 3 anos, e meu pai tomou algumas decisões no passado errado na vida dele. Meu pai saiu de casa, nos abandonou, e tudo isso, e pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, um dia o Senhor o encontrou, o Senhor o resgatou, e ele tomou a decisão de entregar a vida a Deus. E eu vi o transformar e o trabalhar de Deus na vida do meu pai. Só que um dia, eu conversando com meu pai, eu percebi que era um homem ainda que ele se culpava por tudo isso, por tudo que aconteceu na vida, por todos os problemas que as decisões dele causou em nossa família. Ele se culpava por isso, só que ele não falava isso para ninguém. E um dia eu sentei com meu pai e eu falei assim: pai, o Senhor precisa se perdoar. Nós já os perdoamos, nós já perdoamos o Senhor, nós já tomamos a decisão de perdoar tudo aquilo. Hoje nós queremos viver uma vida abençoada ao seu lado, mas o Senhor precisa tomar essa decisão de se perdoar. Você está carregando essa culpa nos seus ombros por tantos anos. E ele olhou assim para mim, ele falou assim: mas não é fácil, filho. O que eu fiz não prejudicou só a mim. As minhas decisões trouxeram consequências graves sobre a minha vida. Eu falei: pai, mas se nós já te perdoamos, se Cristo já te perdoou, por que você ainda não tomou essa decisão de se perdoar? E Deus quer, irmão, que nós vivemos dessa forma. E aí ele começou, aos poucos, compartilhando algumas coisas comigo, bem poucas. E nós conseguimos viver esses últimos anos. Foram os melhores anos que eu vivi na presença do meu pai. Foram os melhores anos que as minhas irmãs viveram na presença do meu pai. Foram os melhores anos que nós podemos discutir, assim, na presença dele, ali, coisas que muitas vezes eram difíceis de discutir. Porque aquilo ali começou a trazer uma plenitude na vida dele, de quem era Cristo na vida dele. E para a honra e glória do Senhor, hoje meu pai está na glória com o Senhor. Amém? Diz assim, ó: antes de amar o seu próximo, você deve se amar a si mesmo. Tem um monte de gente que é bom para amar os outros, mas não ama a si mesmo. É bom em doar, é bom em fazer as coisas, mas com ele mesmo, ele não sente amor por si só. Então, antes de você amar o seu próximo, você deve se amar. E se amar inclui-se em se perdoar. Você precisa se perdoar. E sabe, irmão, e tudo isso fala a respeito de uma reparação que a gente precisa fazer. Porque a reparação só vem através do perdão. E o mais importante de toda essa reparação, irmão, e de tudo que nós falamos sobre a questão desses 4 pilares do perdão,
tudo que você fazer, toda decisão que você tomar, você não pode querer nada em troca. Não espere nada em troca do outro. Tudo que você for fazer, você tem que entender que você vai fazer, porque você tomou uma decisão, você foi impulsionado por Cristo, para viver aquilo ali, e você não pode agir esperando alguma coisa em troca. Nós precisamos ter essa convicção. Lá em Lucas 6,35 diz assim: amém? Porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a ele, sem esperar receber nada de volta. E ainda assim, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então o que o Senhor está nos ensinando? Bom, o que eu for fazer, a decisão que eu tomar, eu não preciso esperar nada. Eu não preciso pedir perdão para o meu irmão, esperando que ele vai pedir perdão de volta. Isso é uma decisão minha. Ah, mas ele não pediu. O problema é dele, irmão, não é seu. Aquilo que o Senhor te conduziu a fazer, você fez. Aquilo que o Espírito Santo te impulsionou a fazer, te orientou a fazer, você fez. Você não pode ficar ofendido porque ele não te perdoou, ou ele não mudou. Isso não cabe a você, isso cabe a Deus. É Deus quem faz isso. Existe a minha decisão, o que eu posso fazer, existe aquilo que Deus pode fazer. O que eu posso fazer é tomar essa decisão de ir lá e fazer a reparação. O que Deus pode fazer é o milagre da reconciliação, do perdão, do amor, da renúncia, do arrependimento. Isso não cabe a mim. Não adianta eu querer forçar a pessoa a viver dessa forma. Esse é o segredo de fazer reparações com êxito. Não espere nada em troca. Reparações são para pessoas maduras. Difícil, irmãos, criança fazer isso. Adultos que fazem isso. Adultos têm conversas difíceis. E nós somos uma igreja adulta, uma igreja madura. E eu não vou deixar que reparações que precisam ser feitas tire aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E você também não. Em nome de Jesus. Diz assim, Mateus 6,14: pois se perdoares a ofensa um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Quer dizer o quê? Se você não perdoa, meu irmão, Deus não te perdoa. Simples isso. Eu estou com rancor, eu estou com raiva, eu estou com ódio, não quero nem saber daquele fulano. Mas não adianta vir pedir perdão para Deus, porque se você não libera perdão para o seu próximo, o próprio Senhor não te perdoa. Nós precisamos entender isso. Eu anotei alguma coisa aqui. Reparação, irmão, não tem nada a ver com a sua vontade e a minha vontade. Não é vontade minha. Reparação, eu estou com vontade de ir lá reparar aquilo lá. Reparação não tem nada a ver com a sua vontade e com a minha, mas sim com a obediência que você tem a Deus. Se você é obediente a Deus, e o Senhor está te impulsionando a fazer reparações, não é a sua vontade, você tem que ser obediente e cumprir aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Não, eu vou lá porque eu quero fazer uma reparação, hoje eu acordei de manhã a fim de fazer reparação. Não, irmão. Se o Senhor está te incomodando, se você entende que tem coisas na sua vida que precisam ser feitas reparações, então você tem que tomar essa atitude. Não esperar chegar à vontade de ir lá. Hoje eu acordei, só a paz. Nosso maior problema é que queremos entender tudo. Sabe, irmãos? Às vezes a gente quer entender por que fulano não veio, por que aconteceu isso, por que Deus está fazendo isso. Nós não temos que entender, nós temos que obedecer. Sabe, certa vez, eu era ainda um adolescente,
Era um jovem já, devia ter meus 17 para 18 anos. E eu discuti com meu pai. Tive uma discussão feia com meu pai. Eu saí lá do sítio e cheguei em casa, os pais eram divorciados, e eu falei para minha mãe assim: nunca mais eu vou olhar para a cara daquele homem lá. Minha mãe é uma mulher muito sábia, continuou fazendo o que ela estava fazendo. Vai tomar banho, ela falou. Fui tomar banho, saí do banheiro, tá mais calmo, tá? Falou: hoje é segunda-feira, sexta-feira, você vai lá na casa do seu pai, tu vai pedir perdão para ele. Mas você não tem que querer, ele é teu pai, tu vai lá, vai pedir perdão para ele. Graças a Deus, irmão, graças a Deus que eu obedeci a minha mãe, e que eu fui lá e tomei essa decisão de pedir perdão para o meu pai, mesmo eu achando que eu estava certo. E sabe, irmão, o que aconteceu quando eu cheguei lá no sítio? Uma sexta-feira, meu pai lá estava trabalhando. Quem conhece meu pai sabe do meu tamanho, era um pouco do meu tamanho maior. Cara um pouquinho fechada, mais que a minha. A pastora fala que eu não sorrio muito, eu vou sorrir. Estou vencendo nisso, viu, pastora? Eu cheguei lá: pai, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu falei para você, aquilo que eu fiz. Sabe o que ele falou para mim? Tá bom. Deu um beijo no rosto e foi fazer o que ele estava fazendo. Mas, irmãos, como eu sou grato de ter feito isso, como eu sou grato à minha mãe, porque senão hoje, como estaria sendo a minha vida? Como estaria sendo a minha vida se eu não tivesse lá pedido perdão para o meu pai? Sabe, irmão, então não espere para fazer reparações, não espere as pessoas se irem, as pessoas morrerem, para você poder fazer reparações. O que o Senhor quer é que nós façamos essas reparações em vida, para que nós possamos viver uma plenitude com o Senhor, na presença dessas pessoas. E através da sua vida, irmão, quando você reconhece isso e faz isso, essa pessoa vai ser tocada pelo poder do Espírito Santo na vida dela, e ela não vai entender o porquê que você está fazendo isso, mas o Espírito Santo vai ministrar na vida dela, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela será tocada pela sua decisão. Quando ela estiver chegando para aquela porta, entrando naquela casa, ela não vai entender, mas ela vai reconhecer que existe algo diferente na tua vida, porque a palavra de Deus diz para nós, que verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor Jesus Cristo, amém? Sabe, irmãos, nós precisamos fazer as reparações necessárias para que nós possamos viver nessa plenitude. E a oitava decisão é a decisão de compartilhar. Eu decido compartilhar. Compartilhar o que, Diego? Compartilhar tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na minha vida através do Espírito Santo. Esse aperfeiçoamento, as transformações, as restaurações, tudo aquilo que o Senhor vem fazer, agora eu vou compartilhar. Você vai se tornar uma pessoa que vai compartilhar das obras de Deus na tua vida, irmão. Nós não podemos nos calar daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua. Nós não podemos ficar quieto. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer o que o Senhor está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque através do nosso compartilhar, através do nós estar junto ali falando, nós vamos ser pessoas, agentes, que vão ajudar essas outras pessoas a vencerem. Às vezes, irmão, às vezes não, a certeza é que aquilo que você passa ou passou, você pode ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa que está passando pela mesma coisa. Você precisa compartilhar das suas vitórias, daquilo que Deus fez e faz na sua vida. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 1, 3, 5. Eu acho que esse capítulo aqui, esse versículo vai definir bem, descreve bem a finalidade do 30 semanas. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Olha só, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que o Paulo está querendo dizer? Que através da minha vida, nós somos ser agentes consoladores na vida de muitas pessoas. Através da sua vida, através daquilo que você está vivendo, você vai ser usado para consolar vidas de pessoas, irmãos. Não deixe escondido aquilo que Deus fez na tua vida. Pare de ter medo, de vergonha, de confessar e de dizer para as pessoas qual foi as suas lutas, as suas dificuldades e como você venceu elas. Nós temos muitos bloqueios, irmãos, que nos impede de confessarmos aquilo que Deus fez na nossa vida. Por quê? Por vergonha, meu irmão. Se Cristo nos restaurou, se Cristo nos transformou, por que nós temos que nos avergonhar daquilo que Deus fez na minha e na sua vida? Por que nós temos que nos calar? Então a oitava decisão é compartilhar. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei você, meu irmão, mas eu antes de Cristo, eu vivia em plenas trevas. Trevas mesmo. Não era meia treva não, era treva por completo. E eu não posso me calar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso ficar quieto daquilo de onde Deus me tirou e de onde Deus me colocou. Se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor me transformou a minha vida. Se hoje eu estou ministrando para você, eu sei que tem muitas coisas ainda a serem reparadas, muitas coisas ainda precisam ser curadas, transformadas. Mas meus irmãos, eu tenho convicção no meu coração, que não foi por causa de mim, porque eu não tinha nada a oferecer, mas foi o Senhor que um dia me escolheu, um dia o Senhor me amou primeiro, o Senhor me viu naquele meio daquele lamaçal, e me tirou para a sua graça, uma maravilhosa luz. Hoje assim é com você também. Hoje assim é com você. Na jornada com Cristo, você é convidado a ir se transformando em uma pessoa melhor a cada dia. Tudo que você viveu pode ser usado por Deus para potencializar sua vida e a de outras pessoas. Quem aqui já foi impactado por algum testemunho? Quem aqui já foi tocado por algum testemunho? Sabe, meu irmão, no começo da minha conversão, eu assistia a Adeildo Costa, Marcos Feliciano, eu adorava ouvir testemunho, porque aquilo ali me edificava. Aquilo que aqueles homens passou, aqueles homens viveu. Eu gosto de ler autobiografia, das histórias desses heróis da fé, desses homens, como que eles viveram, porque isso me edifica, irmãos. E eu sei que cada um aqui tem uma história, cada um tem uma história para contar, cada um tem uma história que está vivendo, cada um tem uma história que passou, que venceu, que rompeu, e você precisa ser usado por Deus para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Diz assim, sabe, irmãos, e nós precisamos não só fazer isso, mas eu preciso entender qual que é a minha identidade em Cristo. Qual que é a sua identidade? Se a pessoa perguntar, quem é você hoje? Você sabe responder para essa pessoa? Nós precisamos entender que é fundamental saber o valor da nossa identidade em Cristo Jesus. Você sabe quem é você em Cristo Jesus? Você sabe qual que é a sua identidade em Cristo Jesus? A importância que você tem em Cristo Jesus? Ou você está sendo rotulado pelo que o mundo fala, e não pelo que o Senhor diz a seu respeito? Sabe, irmão, nós é muito mais fácil de dar ouvidos, e muitas vezes de pegar para nós aquilo que as pessoas, que o mundo fala a respeito de nós, do que aquilo que Cristo fala a respeito de mim e de você. Nós carregamos, as pessoas falam algo de nós, e nós acabamos pegando isso para nós, tomando isso para nós, mas eu não sou isso.
Mas você pega isso para você. Só que quando você começa a entender a sua identidade em Cristo, você começa a já deixar isso de lado. O que as pessoas falam de você já não importa mais, porque você sabe quem é você em Cristo Jesus. Não importa, irmão. E graças a Deus, o 30 Semana me ajudou com isso. Ah, como me ajudou. Como eu me preocupava com o que os outros iam pensar a meu respeito. Meu irmão, hoje eu estou preocupado com o que Cristo pensa a meu respeito. Se eu estou agradando o coração do Senhor, se eu estou agradando a Deus, se as minhas atitudes refletem realmente o caráter de Deus. Eu tenho que dar satisfação para algumas pessoas, sim, porque isso fala de obediência. Mas, meu irmão, o que o mundo fala a meu respeito, eu não tenho que nem estar aí para o que estão falando. Sabe por quê? Eu tenho que me preocupar com o que o Senhor fala a meu respeito. Eu tenho que me preocupar com o que minha esposa fala a meu respeito. Eu tenho que me preocupar com o que meus pastores falam a meu respeito. Porque são pessoas que me conhecem e sabem da minha história, sabem da minha vida. Mas você tem uma identidade em Cristo Jesus. Filipenses 1,6, nós já lemos que aquele começou a boa obra em nossas vidas, aperfeiçoará até o Cristo de Jesus. Você é da realeza, é como filho de Deus, precisa entender que não foi criado para se estagnar no passado, mas para viver o presente e construir um futuro de bênção. Bill Johnson diz assim: quando você entende plenamente quem Deus o chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Quando você entende o que o Senhor te chamou para ser, meu irmão, nada vai te parar. Você não vai querer ouvir a opinião dos outros. Você não vai querer escutar o que os outros estão falando a seu respeito, porque você sabe quem é você em Cristo Jesus. Aleluia. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu e você somos filhos. Não existe outra coisa, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Meu irmão, hoje eu sou pai, mas eu fui entender aqui essa questão de filho. Meu pai faleceu, e esses últimos anos que eu vivi com o pai foram os melhores anos. E quando meu pai faleceu, meu pai deixou uma herança para nós. Deixou uma herança. E eu entendi que se eu quisesse usar dessa herança antes, enquanto eu estava em vida, eu podia. Porque, querendo ou não, já era meu, era do meu pai, era meu. Mas eu, às vezes, por não entender esse significado, eu não consegui desfrutar de muitas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, como filho, nós temos direito à herança do Senhor sobre as nossas vidas. Você tem que usufruir e viver o melhor de Deus, não só na vida vindoura, mas nesta terra também. O Senhor quer que eu e você vivemos o melhor, temos uma vida abundante nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é filho, desfrute daquilo que filho tem direito. Existem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, nós compreender que você foi gerado em Deus. Segundo, crer que a mesa do rei é para mim e para você também. Que se existe uma mesa preparada do rei, essa mesa não está só sujeita a algumas pessoas. Essa mesa está preparada para todos aqueles que são filhos. Todos aqueles que são filhos têm direito a desfrutar da mesa do rei, da mesa do pai. Então começa a tomar posse disso na tua vida. Em 2 Samuel 9,6 diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa.
Eu e você fomos chamados pelo Rei dos Reis, Jesus. Você foi transportado do vale da sombra da morte para o seu reino de luz. Ele está dizendo que você é convidado a participar do banquete celestial. Você é da família real e pode desfrutar de tudo que o Pai preparou para você. Muitas vezes nós estamos que nem Mefibosete, achando que nós não temos direito, nos colocamos como um coitadinho. Irmão, nós somos filhos e precisamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Para encerrar, deixe Deus usar a restauração depois dos seus insucessos para encorajar os outros que ainda estão derrapando. Deus quer te usar para usar aqueles que estão ainda se perdendo no meio do caminho. Deus quer usar a tua vida, porque agora você entendeu que você é filho e que Ele também pode tomar uma decisão de ser filho e desfrutar da mesma coisa que você tem desfrutado. Que a sua vitória seja a vitória de muitos. Não desanime. Que a minha e a sua vitória possa ser a vitória de muitas pessoas. E que nós não possamos desanimar. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Nós estamos encerrando. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos encerrando esse ciclo aqui de mensagens do caminho de 30 semanas. Se você está aqui, não é por acaso. Se você entendeu na sua vida que você precisa fazer reparações, que o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite, que existe reparações a ser feitas, mas às vezes você se sente impedida de tomar essa decisão, de caminhar em obediência àquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Às vezes você tem dificuldade, eu não sei o porquê, mas às vezes pode ser por causa do orgulho. Eu vou me humilhar para essa pessoa, eu vou humilhar para aquelas circunstâncias. Meu irmão, Deus, Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com a decisão que você vai tomar nessa noite. Deus está preocupado como você vai passar o resto da tua vida sem tomar uma decisão em obediência à palavra do Senhor. Deus está preocupado como serão os seus dias sem obedecer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Porque o Senhor sabe do final de todas as coisas. E nessa noite o Espírito Santo nos impulsiona a dar o primeiro passo em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje pode ser o primeiro passo que você vai dar, a primeira decisão de você falando, não, eu decido em fazer reparações que são necessárias na minha vida. Eu queria desafiar você e convidar você nessa noite. Queria pedir para a pastora subir aqui, ela vai estar orando por você. Eu queria que você que sentiu o Espírito Santo ministrando no teu coração, eu não quero que você venha pela emoção, mas se Deus tocou no teu coração nessa noite, meu irmão, e você entende que existem reparações para fazer, eu queria te convidar aqui na frente, e a nossa pastora estará orando, liberando uma palavra sobre a tua vida, porque nós cremos que você vai romper e você vai viver uma vida em abundância. Eu não sei a maneira que você chegou até aqui, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Ele é aquele que nos conhece nos mínimos detalhes.
sabe, eu sinto assim, pelo Espírito Santo de Deus, que às vezes você tem muita facilidade em perdoar. Talvez você tenha muita facilidade em perdoar as pessoas. Mas sabe, talvez você tenha muita dificuldade em se perdoar. Então, te perdoar por algo que aconteceu, te perdoar por você ter ferido alguém, te perdoar por você ter falado talvez palavras que feriram alguém, talvez por erros que você cometeu e alcançou outras pessoas. Meu irmão, se você é uma dessas pessoas que você precisa em primeiro lugar se perdoar, eu queria te convidar aqui. Porque é tão difícil às vezes nós reconhecermos que nós sim somos carentes do Senhor. E que se Ele nos perdoou, nós precisamos nos perdoar. E é tão lindo de ver, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é aquele que nos perdoa todos os dias. E todos os dias Ele dá uma nova chance de recomeçar. Ah, se nós estamos aqui é porque nós carecemos totalmente do Senhor. E entendemos que Ele tem uma nova história, que Ele tem um novo caminho, que Ele tem uma nova vida, uma vida de abundância para nós desfrutarmos. Ah, meu irmão, eu queria que você colocasse assim a sua mão no seu coração e que você começasse a falar para o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça novamente na nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, toca cada vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, que a tua cura, que o teu perdão, que a tua libertação alcance cada uma dessas vidas, Senhor, porque nós queremos não ser aquela velha criatura, aquela velha pessoa de ontem, mas nós queremos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai, nós reconhecemos que o Senhor vem ao nosso alcance, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos segura pela mão e o Senhor tem algo novo para nós. Ah, Espírito Santo de Deus, toca em cada vida, toca em cada coração, toca, Senhor, em cada mente, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, no centro perfeito da tua vontade. Ah, Senhor, nós não queremos viver de acordo com o que nós pensamos ou imaginamos, mas nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, nos conduza às reparações que precisam ser feitas, nos conduza, Senhor, a algo novo que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, arranca o velho, Senhor, arranca tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ah, Espírito Santo, nós queremos ser moldadas pelo Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós admitimos que sozinhos nós não conseguimos. Ah, Espírito Santo de Deus, nós confessamos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas limitações, e entendemos que só um caminho é em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, eu declaro sobre a tua vida um novo recomeço, uma nova história. Os planos do Senhor são maiores do que os teus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós cremos na tua palavra. Algo novo, algo novo, algo novo do céu está vindo sobre a tua vida. Algo novo do céu está vindo sobre a sua casa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz de novo, Senhor. Dá-nos visões, Senhor, dá-nos visões daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, dá um abraço nesse seu irmão que está aí do seu lado. Fala algo novo do céu sobre a sua vida, meu irmão. Algo novo.